Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa inteira, mergulhava na escuridão, tinha um cantinho do continente que continuava iluminado. Esse lugar era Portugal. Uma nação neutra, sim, mas sobre um regime autoritário que acabou se tornando, quase que por acaso, um santuário improvável. O último porto da esperança para centenas de milhares de pessoas fugindo do terror. Então vamos mergulhar nessa história e entender como isso pôde acontecer. Olha, essas palavras do escritor Alfred Dublin, elas capturam perfeitamente o choque, o alívio que as pessoas sentiam ao chegar. Pensa só, vir de um continente de blackouts, de bombardeios, de perseguição e de repente encontrar um lugar pacífico, colorido, deve parecer um milagre, né? A grande pergunta é como, em meio a todo aquele caos, Portugal se tornou esse oásis. A primeira impressão para quem pisava em Lisboa era de pura incredulidade. Era como entrar em outra dimensão, um mundo totalmente à parte do resto da Europa que estava em guerra. Tenta imaginar a cena. Depois de passar meses, talvez anos fugindo, vendo cidades destruídas, você chega numa capital onde as luzes da noite brilham forte. As vitrines das lojas estão cheias de tudo, de comida, roupas da moda. Muitos relatos da época descrevem que Lisboa nem parecia real. Era como um cenário, um verdadeiro paraíso no meio do inferno. Mas para a gente entender de verdade o peso de Lisboa, a gente precisa dar um passo atrás. Olhar para o desespero que estava tomando conta do continente e que forçava milhões de pessoas a procurar qualquer rota de fuga que existisse. A situação piorou numa velocidade assustadora. A cada ano que passava, a perseguição ficava mais intensa e as fronteiras iam se fechando, uma por uma. Com a queda da França, em 1940, a armadilha praticamente se fechou para milhões. E aí, de repente, a fronteira com a Espanha, e logo depois Portugal, virou a única portinha de saída para o mundo livre. E é aqui que a história fica complicada. Um verdadeiro paradoxo. Porque, embora Portugal fosse geograficamente uma porta de saída, o país era governado por um regime que não tinha a menor intenção de abrir essa porta com facilidade. Então, o ponto central é esse aqui, ó. De um lado, a neutralidade de Portugal fazia do país uma passagem vital. Do outro lado, o regime do Estado Novo de Salazar, um governo autoritário, nacionalista e sua temida polícia secreta, a PVDE, davam ordens bem claras para negar vistos. A famosa Circular 14, por exemplo, proibia explicitamente a entrada de judeus expulsos dos países da sua nacionalidade. Existia um medo real dentro do regime de que essa onda de gente pudesse trazer instabilidade. A porta existia, mas, por ordem do governo, ela estava trancada a 7 chaves. Só que a história, felizmente, não é feita só de políticas de Estado. Ela também é feita por pessoas, indivíduos que, quando confrontados com ordens desumanas, decidem fazer uma escolha diferente. Em Bordeaux, na França, o cônsul português Aristides de Sousa Mendes se viu de frente com milhares de refugiados desesperados. Desafiando ordens diretas de Salazar, ele e sua equipe começaram a emitir vistos sem parar. As pesquisas mais recentes, como a do historiador Avraham Milgram, indicam que só entre janeiro e junho de 1940 foram os 3.000 vistos concedidos, muitos deles carimbados em simples folhas de papel, o que desce. Cada um desses vistos era uma vida. Agora, o que é incrível nessa citação é que ela vai no centro do dilema. O processo disciplinar que abriram contra o Sousa Mendes e que acabou com a carreira dele, revelou toda essa tensão. Esse colega, o Francisco de Calheiros e Menezes, mesmo que de um jeito meio ambíguo, reconheceu que era preciso uma força moral gigante para escolher a humanidade em vez da burocracia. E Sousa Mendes fez essa escolha. E uma vez em Portugal, os refugiados não estavam totalmente sozinhos, felizmente. Uma rede de organizações humanitárias, tanto internacionais quanto locais, começou a agir. E elas foram fundamentais, fornecendo desde comida em cozinhas comunitárias e cuidados médicos até o apoio financeiro e legal para conseguir o próximo passo, a passagem para sair de vez de Portugal. Chegar a Portugal era salvação, claro, mas não era o fim da jornada. Para a grande maioria, o país se tornou uma imensa sala de espera. Um limbo entre um passado de terror e um futuro totalmente incerto. E essa dualidade definia a experiência de quem estava lá. A Costa do Estoril e Cascais virou um refúgio de luxo para a realeza no exílio e para os muito ricos. Mas, para dezenas de milhares de pessoas, a realidade era outra. Ser enviado para cidades do interior, como Caldas da Rainha ou Ericeira, tendo que se apresentar à polícia toda semana, proibido de trabalhar, vivendo basicamente num estado de ansiedade constante. E para piorar, a pressão econômica era gigantesca. O custo de vida em Portugal simplesmente disparou. Em um único ano, de 43 para 44, o preço do peixe dobrou, o da manteiga mais do que dobrou.
Para os refugiados, que tinham suas economias em moeda estrangeira perdendo valor todo dia, a espera virou uma corrida contra o tempo. Muitos tiveram que vender joias, casacos de pele, o que tivessem de valor só para conseguir sobreviver enquanto esperavam um visto ou um lugar no navio. Essa frase da escritora Suzanne Chantal, que viveu tudo isso na pele, resume o sentimento de uma forma perfeita. Portugal era seguro, era lindo, mas para quem não podia sair, a sensação era de estar numa prisão. A liberdade estava logo ali, visível, mas muitas vezes inalcançável. Isso criava um peso psicológico enorme. Então, vamos juntar as peças agora, para entender o papel complexo, cheio de contradições, mas no fim das contas absolutamente crucial que Portugal teve nesse período tão sombrio da nossa história. A lista de pessoas que passaram por Lisboa e Estoril é um verdadeiro quem é quem da cultura e da política europeia da época. De artistas como Marc Chagall, escritores como Saint-Exupéry, a filósofos como Hannah Arendt e até a realeza. A presença dessa gente toda em Portugal só reforçou o status do país como uma das mais importantes rotas de fuga da Segunda Guerra Mundial. Então, se tem uma coisa que a gente precisa guardar é isso aqui. O regime de Salazar não tinha a intenção de salvar ninguém. Pelo contrário, as políticas oficiais eram restritivas. O que aconteceu foi uma combinação de fatores: a neutralidade do país, sua localização geográfica única e, principalmente, a desobediência civil de pessoas como Aristides de Sousa Mendes. Isso transformou o país num refúgio. Foi um porto de esperança que surgiu não por um plano, mas por uma mistura de acaso, circunstância e coragem individual. A história de Portugal durante a guerra deixa a gente com essa reflexão. Ela mostra que, mesmo num mundo de fronteiras fechadas e políticas hostis, a simples existência de uma única via de escape, por mais precária, por mais acidental que seja, pode significar a diferença entre a vida e a morte para milhares e milhares de pessoas.